Apocalipse capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Até o versículo 11. Este é um texto que narra a carta que Jesus escreveu à igreja em Esmirna. E Esmirna, irmãos, era uma cidade conhecida por ser a cidade mais fiel ao Império Romano. Isso mostra que esta fidelidade daquela cidade, dos moradores ali ao Império, será de grande opressão para a igreja que é fiel a Cristo e que é oprimida por acusações, por denúncias e também por uma religiosidade pagã, mundana, idólatra. A cidade de Esmirna é uma cidade que compete economicamente com Éfeso. Uma cidade às margens do mar Egeu, com rotas comerciais importantes, com uma cultura vibrante, construída no alto de montes, em formato, inclusive, de uma parte alta como uma coroa, a coroa de Esmirna. Pois bem, a igreja que se encontra em Esmirna, os crentes daquela cidade, é provavelmente o fruto de uma terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. E nós podemos deduzir isso do texto de Atos 19, versículo 10, que eu vou ler. Durou isto por espaço de 2 anos, que Paulo passou na Ásia, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, isso data aí do ano 50 para frente, em que o evangelho chegou na Ásia. Esta igreja é uma igreja conhecida pela sua fidelidade a Deus. Ela e Filadélfia são as 2 únicas igrejas dessas 7 cartas que não recebem nenhuma crítica, nenhuma denúncia como correção, nenhuma repreensão de Cristo por reprovação, como nós já vimos a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, que, apesar de suas virtudes, abandonou o primeiro amor. Esmirna não recebe nenhuma repreensão, nenhuma correção, nenhuma denúncia por causa de reprovação de Cristo. É uma igreja fiel. E com isso, eu gostaria de destacar aqui, irmãos, alguns aspectos do que podemos aprender com a carta da igreja a Esmirna. E eu gostaria de destacar 5 aspectos que nos ensinam com esta igreja e nos ensinam com o que Jesus está instruindo a igreja de Esmirna. A primeira delas é que ela recebe a palavra do Cristo ressuscitado. A igreja de Esmirna é uma igreja que recebe a palavra do Cristo ressuscitado. O versículo de número 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. A palavra do Cristo ressuscitado, do Jesus que venceu a morte, do primeiro dentre os mortos, do último
o fim e a consumação de todas as coisas, o primogênito de tudo. Jesus se autodesigna como o primeiro e o último. A sua extensão de que todas as coisas são plenas nele. Que esteve morto e tornou a viver, a referência à sua morte e ressurreição. E também uma referência ao capítulo anterior, onde Jesus, na visão maravilhosa que João teve, da pessoa de Jesus, ele cai atordoado no chão como se estivesse morto. E o próprio Senhor, com a mão direita, o toca e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou quem esteve morto e agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Sou eu que tenho a chave da morte e do inferno, diz Apocalipse 1, 17 e 18. Jesus é quem transmite segurança para a igreja. E você vai perceber que essa autodesignação, que faz referência ao capítulo 1, versículo 17 e 18, como eu já citei, serve para encorajar uma igreja perseguida. E isso está coerente, em harmonia com toda a mensagem da carta de Jesus para aquela igreja. A igreja de Esmirna, ao receber a palavra do Cristo ressuscitado, e a designação que ele mesmo se dá, o primeiro e o último, aquele que morreu, esteve morto, mas que ressuscitou. Isso tem a ver com tudo que aquela igreja está passando. E encoraja esta igreja. Está em harmonia com o que Cristo vai ensinar para esta igreja, porque Jesus é quem venceu a morte. Este mesmo Jesus fala à igreja dos nossos tempos. E isso fica claro com a parte final, o verso final, o verso 11. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A totalidade da igreja de Cristo, e não somente a igreja de Éfeso. Pois o Cristo ressuscitado encoraja a sua igreja diante de perspectivas ruins, diante de perspectivas sombrias. Ele é quem venceu a morte. Em segundo lugar, nós vemos que a igreja de Esmirna é pobre para os homens, mas rica para Cristo. O versículo de número 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É interessante que a tribulação aqui, primeiramente, é ligada não à perseguição da igreja, mas à pobreza. Olha, irmãos, não se engane, por causa dessa leitura, você pode pensar que eram irmãos que eram pessoas que não tiveram oportunidades na vida de progredir. Ou eram pessoas que sofreram infortúnios por causa de catástrofes naturais. Ou por causa de prejuízos causados numa lavoura. Mas o motivo dessa pobreza, citada aqui como tribulação, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. É porque tornar-se cristão naquela época, na Ásia e principalmente na cidade de Esmirna, uma cidade fiel ao Império Romano em todas as características, parecia uma grande desvantagem. Aos olhos humanos era uma desvantagem, porque ao se confessar cristão, a confessar a fé em Cristo, a se posicionar como igreja de Jesus Cristo, fiel a Jesus Cristo, discípulo de Cristo, as pessoas perdiam o seu emprego. As pessoas perdiam os direitos comerciais. Apocalipse é uma carta que narra essa trajetória da igreja. Os seus direitos comerciais, eles perdiam as suas terras. Elas eram confiscadas. Eles eram privados da liberdade, jogados em cadeias por causa da confissão de fé em Cristo. Este ainda eram os piores dos desafios, porque muitos eram condenados à morte por fogo,
ou para serem devorados por feras como um espetáculo nas arenas romanas. O fato é que tornar-se cristão em Esmirna não parecia uma vantagem. Eles perdiam tudo, inclusive a liberdade, e poderiam a qualquer momento perder a vida, e muitos perderam por causa de Cristo. Por isso Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mas ele logo diz: mas és rico. Parece, mas não é. Parecem pobres, mas não são. E por que não são? Pareciam pobres, mas diante de Cristo, eles eram ricos. Ricos da graça, ricos da esperança em Cristo, ricos da riqueza espiritual que Ele nos concedeu como herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Olha, Lucas, capítulo 12, versículo 20 e 21. Há um texto em que Jesus está usando a figura de um homem que aumentou os seus armazéns, a sua capacidade de armazenamento de grãos. Então ele achou que estava tudo bem, porque ele estava abastado, ele podia comer e beber e viver a sua vida tranquilo, como se tudo isso bastasse. E então, no capítulo 12 de Lucas, no versículo 20 e 21, Jesus diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aos olhos dos homens, uma igreja pobre. Pessoas que perderam tudo. Mas aos olhos de Cristo, ricos. Ricos. Ricos para com Deus. Terceira lição que eu quero destacar com vocês, e que isso deva ser inclusive a nossa busca, irmãos, é que além da palavra ser dita pelo Cristo ressurreto, além de, aos olhos dos homens, muitas vezes parecermos em desvantagens, mas sabermos que toda a riqueza vem do próprio Cristo e é assim que Ele nos considera, ricos diante de Cristo. Agora, por causa de Cristo, esta igreja enfrenta o furor de Satanás. Percebem que essa tribulação que já foi citada e que gera pobreza por causa da confissão, agora dá continuidade a um assunto, a uma atitude blasfema dos inimigos. Preste atenção na continuidade do verso 9. E há blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Por causa de Cristo, a igreja enfrenta o furor de Satanás. A comunidade judaica de Esmirna era muito forte. E se considerava a sinagoga de Deus. Eles diziam isso. O povo de Deus, o povo de Israel. Porém, eles rejeitaram a verdade do Evangelho, a mensagem pregada pelos apóstolos e pela igreja que está em Esmirna. Esta mensagem anuncia Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor do seu povo, como o Salvador e Filho de Deus. Pois bem, esses judeus rejeitaram a mensagem do Messias. Por isso, eles não são a sinagoga de Deus, mas aqui eles são chamados de sinagoga de Satanás. Passaram a perseguir e a denunciar a igreja aos tribunais romanos. Eles tornaram a vida dos apóstolos uma vida de perseguição e eles mesmos faziam acusações contra eles. Inclusive, Satanás significa o falso acusador. Percebem? No versículo de número 10 diz que eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. E mostra essa ação maligna que envolve o diabo e os seus súditos. Aqueles que são usados para perseguir a igreja. Eles se achavam o povo de Deus, mas não são. Eles são a sinagoga de Satanás. Os acusadores,
os falsos acusadores da igreja. Mas a igreja é o verdadeiro povo de Deus. A igreja é o verdadeiro Israel. Cuidado! Com esta palavra eu não estou alimentando e nem despertando ou incentivando nenhum ato antissemitista ou semítico contra os judeus, não é isso. O que eu quero dizer, irmãos, é que o povo de Deus é povo de Deus não por causa de uma etnia, não por causa de uma raça, mas por causa de Jesus Cristo, por causa da salvação nele. E quem nega a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e os mandamentos de Cristo é chamado por ele mesmo de blasfemo. A igreja, por causa de Cristo, estava sendo perseguida, acusada e enfrentando o furor de Satanás através de blasfemos, de pessoas que blasfemavam. A igreja de Cristo é o Israel do Senhor. Por isso, essa é uma mensagem importante para a igreja. Porque Jesus, ao escrever para aquela igreja, não chama os judeus de sinagoga de Deus ou de irmãos. Chamam de falsos acusadores. Por quê? Porque eles não conseguem servir ao Cristo glorificado. Eles não conseguem entender a mensagem da cruz. Eles não se rendem diante do Rei dos Reis. A igreja, sim. Esta igreja que em tribulação está empobrecida por causa de Cristo. Essa igreja que em tribulação sofre as acusações dos blasfemos que não aceitam a Cristo. Eles são chamados de blasfemos. Eles são chamados de inimigos e falsos acusadores. E isso encoraja a igreja. Olha, para que você entenda esta perseguição dos judeus que não reconheceram a Cristo, eu quero dar alguns exemplos do livro de Atos dos Apóstolos, da perseguição que os judeus fizeram, inclusive a viagem missionária de Paulo aos gentios. Tá? É claro que todo o livro de Atos, desde dos capítulos primeiros, você vai perceber essa perseguição da comunidade judaica que não se rende a Cristo, não recebe a Cristo como Senhor e então passa a perseguir a igreja. Mas eu destaquei aqui Atos capítulo 13, verso 50, que já é a pregação aos gentios. E percebam só, versículo 50 de Atos 13. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade. Os principais da cidade é uma referência às autoridades. E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. Agora, no capítulo seguinte, capítulo 14, já na Ásia, você vai perceber uma perseguição contra a igreja e contra os apóstolos, provocadas também pelos judeus. Versículo 2 de Atos 14. Mas os judeus incrédulos, olha como eles são descritos, incrédulos, não porque eles não acreditavam em Deus, mas porque eles não acreditavam no Messias, Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, não acreditavam no Evangelho. E quem não acredita no Evangelho, ainda que diga e ainda que tenha um zelo, algum tipo de zelo religioso por Deus, é tratado nas Escrituras como incrédulos. Pois bem, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Versículo 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Veja que eles usam e acusam os cristãos, os apóstolos, contra as autoridades. Versículo 19, do mesmo capítulo 14. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Estes que falavam em nome de Deus, que se consideravam sinagoga de Deus, mas rejeitavam a Cristo, e rejeitando a Cristo, rejeitam o Evangelho, rejeitando a Cristo, rejeitam o seu reino, rejeitando a Cristo, rejeitam toda a soberania de Deus.
Por isso, eles não foram instrumentos de Deus. Esmirna entende, eles são instrumentos do diabo para perseguir a igreja, como diz o verso 10. Eis que o diabo está para vos lançarem alguns de vocês na prisão. Olha, isto para a igreja, de certa forma, é um grande estímulo. Porque a advertência de Jesus que por causa dele a sua igreja enfrenta o furor de Satanás é motivo deles se alegrarem. Porque esta perseguição e esta luta é por causa de Cristo. Olha, com isso eu quero ir para a quarta lição que nós podemos tirar aqui na igreja de Esmirna. Ela é uma igreja provada para fidelidade. Observe que o versículo 10, Jesus diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma igreja provada para fidelidade. Não temas as coisas que tens de sofrer. Veja bem que Jesus não diz, não temas, porque vocês não vão sofrer. Essa não é a promessa de Jesus. Nunca foi a promessa de Jesus. Dizendo, olha, não temas, porque neste mundo vocês não vão passar por aflições. Pelo contrário, ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Será preciso sofrer. Jesus enfatiza que a igreja não deve temer as tentativas e acusações do diabo, que tenta, no sentido de tentar a igreja ao desânimo, tentar desgastar a igreja com a perseguição para fazê-la ceder, ruir. Jesus diz, não tenham medo do sofrimento por minha causa. Não tenham medo de sofrer por minha causa. E isso nos faz lembrar de Filipenses 1:29, porque nos foi concedida a graça de não apenas crer nele, mas de padecer por Cristo, de sofrer por Cristo. Eu gosto de Isaías 41, versículo 10. Um texto que Deus está se pronunciando para o povo dele, para o povo de Israel, que no Novo Testamento é representado pela sua igreja. Isaías 41, versículo 10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, não, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Deus está com seu povo no mais profundo sofrimento. Deus está com o povo, com seu povo, a sua igreja, na mais profunda pobreza, perseguição e dificuldade. Para quê? Para ser dispostos à prova. A aprovação, irmãos, tem um caráter didático. Percebe que a sinagoga de Satanás, o diabo vai colocar alguns deles na prisão, mas é interessante que essa ação do diabo não anula a soberania de Deus para serdes postos à prova. E qual é o caráter da prova? A aprovação não tem o caráter de Deus saber algo a nosso respeito. A aprovação tem um caráter didático na vida dos crentes, porque ensina os crentes. E neste ponto, esta aprovação, esta prova que a sinagoga de Satanás, os falsos acusadores e o diabo com a sua ação maligna de prender e ameaçar e levar muitos à morte, esta provação é transformada como uma oportunidade de viver em fidelidade. A prova na vida do crente tem um caráter didático. Ser provado nos ensina sobre quem Deus é, sobre o que Jesus faz na vida de um crente e de como podemos confiar nele. E neste caso, ensina a igreja a fidelidade, a agir com fidelidade. Por isso o texto diz no versículo 10, na parte final, ser fiel até a morte.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso mais, mas Deus usa até o diabo e os seus súditos, sinagogas de Satanás, falsos acusadores, para realizar os seus planos de fortalecer a sua igreja e transformar a sua igreja numa comunidade fiel. A prova tem um caráter didático. Ser provado nos ensina. Neste caso, nos ensina a fidelidade. Olha, observem que o versículo 10 fala de um período de 10 dias. Um período de tribulação que deve ser entendido não no sentido literal, como 10 dias, literalmente, mas no que significa um curto período de tempo. Um tempo que tem data determinada. E é um período abreviado. O versículo 10 diz, e tereis tribulações de 10 dias. Olha, nós podemos fazer uma referência que Apocalipse tanto faz ao livro de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego, seus amigos, foram levados para a Babilônia, um lugar ímpio, idólatra, corrupto, e foram forçados a viver num estilo de vida babilônico. Mas se você ler Daniel, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo de número 16, você vai perceber que Daniel e os seus amigos decidiram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, que estavam ligadas a práticas idólatras, a cultos e a banquetes que estavam voltados a orgias, bebedices em volta de ídolos babilônicos. Porém, eles, ao dizerem que não vão se alimentar daquelas iguarias, não vão tomar parte daquele banquete, o eunuco responsável por eles fica preocupado e diz, olha, o rei vai olhar para vocês e vai ver vocês fracos e vai cortar a minha cabeça. Então Daniel fala, olha, nos alimente com legumes. E durante 10 dias, faça a prova. E se você ler Daniel 1, de 8 a 6, você perceberá que nesses 10 dias, Daniel e seus amigos, representando o verdadeiro povo de Israel, o verdadeiro povo de Deus, são fortalecidos, são cuidados diante desta prova de 10 dias. Assim é a igreja. Há um período determinado para aprovação e Deus sustentará a sua igreja diante desses tempos difíceis. Por isso, meu irmão e minha irmã, o período de tribulação da igreja está com seus dias contados. O apóstolo Paulo entende tanto disso que na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A nossa tribulação é momentânea e passageira, mas a nossa perspectiva é na eternidade e não pode ser comparado com nada. A tribulação da igreja está com seus dias contados. Por isso, a igreja é provada para fidelidade. Olha, eu ainda quero falar um pouco sobre a sentença, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque nós podemos tirar 2 lições dessa sentença. A primeira delas é que fiel até a morte. Essa expressão, ela não significa ser fiel até morrer. Muitas pessoas podem entender isso. Eu vou vivendo até morrer. E aí, isso significa que eu fui fiel até a morte. Não, não é isso que essa expressão significa. Ser fiel até a morte é ser fiel ainda que isso me custe a vida. Percebe a diferença? Não é ser fiel até eu morrer, mas é ser fiel ainda que isso me custe a vida. Por causa da fidelidade, eu posso ser exposto à morte. Por causa da fidelidade a Cristo, eu posso ser lançado na prisão. Por causa da fidelidade a Cristo, eu posso experimentar pobreza, segundo o ponto de vista de homens, perder os meus direitos comerciais, ser mandado embora, perder as minhas terras, não comprar, não vender, como é a marca da besta, como a marca da besta já estava fazendo na época das igrejas da Ásia Menor. Por isso, meu irmão e minha irmã, este texto é lindo, porque ser fiel até a morte significa ser fiel ainda que isso me custe a vida.
O apóstolo Paulo tem tanta consciência disso, que na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 ao 37, nós temos esse texto que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma igreja provada para a fidelidade. Perseguida sim, mas ela não teme. E ela não teme não porque não irá sofrer, mas porque em meio ao sofrimento, ela sabe que esta tribulação está com seus dias contados. E ela sabe que esta provação gera fidelidade. Uma fidelidade que produz salvação. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Porém, somos mais que vencedores nessas coisas, diante daquele que nos amou. E aí vem a segunda lição que essa expressão nos traz. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. A coroa da vida. Eu preciso fazer uma observação que já fiz na introdução. A cidade de Esmirna era construída sobre o topo arredondado do Monte Pagos. As suas construções, seus prédios eram colocados no alto deste Monte Pagos e ela era arredondada, então formava como uma coroa, conhecida no mundo antigo como a coroa de Esmirna. Aqui temos o que aquela cidade não pode oferecer. Aquela cidade não pode oferecer o que só Jesus oferece. A vitória sobre a morte. Porque quem diz e quem escreve essa carta é o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas vive. Jesus dá a vida eterna, a coroa vitoriosa, a quem reina com ele. Os gregos e romanos festejavam a vitória de um atleta ou de um imperador com coroas na cabeça. Os vitoriosos usavam essas coroas. Mas Jesus está dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Esta coroa vitoriosa só Jesus pode dar para quem reina com ele. A sinagoga de Satanás não terá essa coroa. Os cidadãos pagãos e fiéis ao Império Romano não são fiéis ao vitorioso Jesus. Que aqueles que o seguem e o servem por causa da fidelidade podem morrer, mas não perdem a coroa que só Jesus pode dar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e versículo 8, o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Percebe que esta coroa está ligada à volta gloriosa de Jesus? Por isso Paulo está dizendo que combati o bom combate, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada. Meu irmão, minha irmã, que esta seja a certeza da sua vida. Que a igreja, na sua mais forte provação, ela é provada para aprender uma vida de fidelidade a Cristo. E esta fidelidade promove fidelidade ainda que morra, mas uma fidelidade que faz experimentar da salvação e da vida eterna. Isso o mundo não pode dar. Com isso, então, vem a quinta e última lição que eu quero destacar. Porque a igreja de Esmirna recebe a promessa de uma igreja que não morre. Eu vou explicar isso melhor. Uma igreja que não morre. Olha o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Podem matar a igreja uma vez, mas não duas. Parece esquisito dizer isso, né? Mas a vida eterna, representada na coroa da vida,
mostra que a igreja de Cristo, coroada vitoriosamente por ele, ainda que experimente a primeira morte, porque podemos passar pela primeira morte, promovida pela perseguição maligna, ela não morrerá eternamente. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que isso significa? Romanos 8:11, Paulo diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. A certeza da ressurreição em Cristo. Por isso, o começo da carta é tão importante. Por isso que a autodesignação que Jesus faz de si mesmo, para aquela igreja que estava sendo oprimida e morta, perseguida, empobrecida, Jesus diz: eu sou aquele que esteve morto e agora vive. Porque Jesus é aquele que, ainda que matem os seus, não permite que eles morram eternamente. A nossa certeza da união com Cristo nos garante uma vida de ressurreição e de vida eterna. Uma coroa vitoriosa. Agora, fica uma pergunta. Se a igreja não passará pela segunda morte, quem passará pela segunda morte? E este é um tema importante em Apocalipse, porque o livro vai fazer todo esse fechamento. Quem sofrerá o dano da segunda morte? Satanás e seus súditos incrédulos. A morte e o inferno. Apocalipse 20, versículo 14, versículo 15, lá no finalzinho de Apocalipse, olha o que nós lemos nestes versos. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A segunda morte, a condenação eterna, o juízo eterno. Porque a igreja está coroada para reinar com Cristo no seu reino eterno. Satanás, os seus súditos, o diabo, o anticristo, os blasfemos, todos estes sofrerão a segunda morte. E aqui, irmãos, para quem conhecia o Evangelho e recebe esta carta, a igreja então é encorajada a não ter medo da perseguição, a não ter medo das ameaças do diabo, a não ter medo das sinagogas de Satanás e de suas falsas acusações, porque ainda que lhe possam tirar tudo, e inclusive a vida, eles serão fiéis até a morte. Porque só Jesus pode dar o que ninguém mais pode, a coroa vitoriosa da vida eterna. Isso nos faz lembrar do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5. Que diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Parece estranho, mas sem a perspectiva da vida eterna, da ressurreição em Cristo, é estranho. Jesus está dizendo: digo-vos, pois, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Por isso, esta promessa final, promessa de uma igreja que não morre, ela diz muito sobre o Cristo ressurreto, o primeiro e o último. Quem está exigindo fidelidade desta igreja e encorajando a ela a permanecer fiel diante de sua pobreza e diante de sua perseguição. A igreja de Esmirna era provada na pobreza. Ela era provada na sua perseguição e opressão dos inimigos. Tudo isso por causa de Cristo. O Cristo que venceu a morte pede fidelidade incondicional da igreja até a morte. Só Ele garante vitória como uma coroa gloriosa sobre a morte, porque Ele vive.
A fidelidade a Cristo tem sido a forma de eu demonstrar a resistência diante das provas. As provações que eu tenho passado por causa de Cristo, da fé, da confissão de fé, dos valores cristãos. Esta provação tem gerado em mim fidelidade, tem cercado a minha vida com fidelidade, apesar das circunstâncias. Que a carta de Esmirna nos encoraje a ser uma igreja fiel até a morte. Porque esta primeira morte não é o fim. Essa primeira morte só nos garante a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não temam quem pode só matar o corpo. Temam quem pode mandar para o inferno, a segunda morte. E este é um estímulo para uma igreja perseguida. E é uma ameaça aos inimigos da igreja. Uma proclamação de vitória que a igreja recebia sobre os inimigos, sobre Satanás e seus súditos. Vivemos em tempo em que o inimigo tem rugido muito alto como leão e amedrontado a muitos. E muitas vezes sentem a vontade de esmorecer. Não é hora de retroceder. É hora de mantermos fidelidade em meio à nossa perseguição. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.